William Wallace matou 50 homens. Depois que venceu a batalha, Matou 100 homens. Com a própria espada. Passou pelo meio deles. Como Moisés pelo Mar Vermelho. Fala galera, tudo certo? Tudo no lugar? Mais um Takes aqui pra vocês. No Takes de hoje tem muitas novidades que eu vou contar, mas antes, vamos curtir um pouco mais essa trilha por um motivo especial. Liberdade, é nóis. A você, William Wallace, toda a moral, todo o respeito. Voltai para a Inglaterra e dizei a eles que as filhas e filhos da Escócia não mais serão deles. Dizei-lhes que a Escócia é livre. Você é o cara. Bem, Não tem conversa. não? William Wallace, Coração Valente, esse filme que mexeu com a vida de muita gente, inclusive da minha, foi um filme que marcou a minha história. E antes de falar qualquer coisa aqui nesse canal, eu saquei que eu tenho que pedir para vocês se inscreverem aqui, já no começo, clicar no se inscrever, porque depois eu esqueço de pedir no final também, dessa vez não vou esquecer. Então, mano, se inscreve aqui agora no canal pra gente seguir o vídeo, ok? Bora lá. Coração Valente. Eu sou completamente louco nesse filme. Foi um bom lançamento. Foi sim. Me lembro até hoje, quando eu assisti pela primeira vez Coração Valente, e aquela história daquele filme mexeu completamente com as minhas estruturas. Eu fiquei totalmente desequilibrado, eu era criança ainda, mas eu não conseguia pensar em outra coisa nas próximas semanas do que naquele filme. E eu também. E por que será que a gente se conecta tanto com esse tipo de história, ou com outros tipos de história, né? Não sabes? A grande verdade é que a gente se conecta com essas histórias porque o que nós somos também é uma história. Eu e você, nós somos hoje a história que a gente conta sobre nós mesmos do nosso passado. É isso que você é. Nós somos um monte de histórias ambulantes andando por aí. E o que que acontece? Quando você vê um filme, a sua história se conecta com a história daquele personagem e a partir daquilo gera uma inspiração para ser construída uma nova história. Então história é um monte de ponto maluco de ligação que vai se conectando. Cada conexão de uma história com a outra gera vida, gera um novo projeto, gera uma nova ideia, uma nova inspiração e aí a gente continua crescendo com isso. E a gente, por ser história, a gente tem a habilidade natural de contar histórias também. Contar histórias a nosso respeito, contar histórias sobre o nosso produto, porque o que as pessoas compram, elas não compram o nosso produto, elas não compram uma ideia. O que elas compram é a história que é contada sobre aquela ideia. Por isso eu acredito que aprender a contar histórias da maneira correta é uma habilidade que todo ser humano deveria aprimorar dia após dia. A história é uma máquina de fazer sentido. Guarda essa frase, história é uma máquina de fazer sentido. Sem dúvida. A nossa vida é muito bagunçada, naturalmente desorganizada. Os fatos da nossa vida, eles não acontecem numa sequencinha bonitinha, organizadinha. Não! Não! Um dia de manhã acontece uma coisa, daqui 2 meses vai acontecer um outro fato que vai linkar com aquela coisa que aconteceu e aquela história vai sendo montada conforme você vive. E quando você empilha os fatos numa sequência perfeita, a gente chama isso de história. Por isso que história é uma máquina de fazer sentido. Quando você vai num cinema, você fica 2 horas ali, a vida faz sentido ali dentro do cinema, como aqui fora não faz. Você vê que tudo acontece perfeitinho ali. Aquele cara tem que desarmar aquela bomba para salvar aquela pessoa, para depois vencer tal inimigo e acontecer aquilo. É tudo muito claro. Por isso que quando os fatos são organizados em sequência, a gente chama isso de história. E isso causa um efeito anestésico no nosso cérebro muito louco, né? Vocês já perceberam quando você sai do cinema e o filme é muito bom, você se conectou muito com aquela história? Quando você sai do filme, você sai ET, minha casa, quem sou eu, para onde eu vou? Você fica meio perdido, parece que você tá voltando pro mundo real, porque aquilo te desconectou de uma forma. E esse é o poder que a história tem. A história tem o poder de levar as pessoas a viverem uma outra realidade e até delas acreditarem que elas podem viver uma outra realidade. Por quê? Porque quando elas escutam a história da maneira correta, o cérebro daquela pessoa que está ouvindo passa a acreditar que aquilo é possível. E eu acredito que histórias é a principal habilidade que você tem que gastar um bom tempo para aprimorar, porque simplesmente a história é a ferramenta mais poderosa para fazer o cérebro tomar uma decisão. Será que consegues fazer isso quando preciso? Posso. Então faz. E pensando nisso, eu decidi fazer aqui no YouTube uma série Takes especial a partir da semana que vem, que vai chamar Descobrindo o Storytelling.
Vão ser 5 capítulos onde eu vou citar 5 principais habilidades que você precisa se tornar um expert em contar histórias. Precisamos deles já. E isso vai te ajudar nos seus relacionamentos, vai ajudar você na venda do seu produto, no crescimento do seu negócio, independente do que você faça. Você vai perceber que isso você pode aplicar em tudo, ok? O que acontecerá se não aproveitarmos a oportunidade? Temos que tentar. É apenas um sonho, William. Um sonho? Eu pedi essas coisas a Deus. Então a gente vai começar na semana que vem uma série Takes especial que chama Descobrindo o Storytelling. A parte 1 é na próxima segunda-feira. Então se prepara porque a gente vai falar de alguns filmes aqui. Nós vamos falar de Star Wars, Karate Kid, Rocky Balboa. Tanto assim? É. Nós vamos falar de alguns filmes clássicos aqui que vocês vão gostar. Eu vou te ensinar como você extrair tudo isso desses filmes e aplicar diretamente no seu negócio ou nos seus relacionamentos, como você desejar, ok? Fica ligado que o Storytelling vai pegar fogo aqui. Queimem. A gente se vê na semana que vem com essa primeira parte do Descobrindo Storytelling. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque isso é a forma que você tem de retribuir todo esse trabalho que a gente está tendo para produzir o conteúdo aqui semanalmente, fora os novos conteúdos que estão chegando. Então se inscreve nesse canal agora, isso é uma ordem, ok? Se não, sai de rolê. Então é isso, galera. Tudo certo, tudo no lugar. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e vamos voar.